Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa revisão das semanas, certo? E dando continuidade também ao nosso encontro presencial número 2, certo? Vamos fazer uma revisão agora da semana número 5, certo? Então na semana número 5, nós começamos falando sobre o diodo emissor de luz, certo? Então o diodo emissor de luz também é chamado de LED, certo? É aquele que, polarizado diretamente, ele emite luz visível, amarela, verde, vermelha, laranja ou azul, ou luz no infravermelho invisível. Então aqui nós temos alguns LEDs, né? Você já deve ter visto estes LEDs, né? No árvore de Natal, enfim, no dispositivo eletrônico, certo? Então, ó, como é que a gente faz para testar um LED, para saber se um LED está bom? Certo? O que é que nós fazemos? Nós fazemos a mesma coisa que fizemos no diodo, certo? Que falamos anteriormente. Então, o que é que nós fazemos? Nós giramos a nossa chave seletora, certo? Até que posição? Até a posição de diodo, ó, mostrada aqui, certo? Então, você vai girar ela até essa localização que está mostrada aqui para você. E depois, o que é que a gente faz? A gente utiliza as pontas de prova, as ponteiras, colocando ela nesses pontos aqui que a gente está mostrando, certo? Então você não utiliza esse ponto aqui para medida de corrente, né? Então você pega a ponta vermelha, coloca aqui, a ponta preta coloca nesse ponto, certo? Então, primeiramente, o LED ele possui dois terminais, assim como o diodo. Um terminal é chamado de anodo e outro terminal é chamado de catodo, certo? Então, o terminal de catodo é esse terminal aqui, ó, é um terminalzinho onde, se você passar a unha, você vai ver que há um corte, né? Você vai ver que está um cortezinho dele, uma parte mais reta, enquanto a outra parte ela está mais arredondada. Então, essa parte mais reta é chamada de catodo, e essa parte mais arredondada é chamada de anodo. Então, ele vai ter dois pezinhos, tá vendo? Dois terminais, onde um vai ser o anodo e outro vai ser o catodo. O catodo é no terminal que está mais cortado e o anodo é o terminal que está mais arredondado. E aí o que é que você faz? Você vai colocar uma ponteira, certo? De um lado e de outro, certo? Então você vai pegar a ponteira vermelha, vai botar no lado do anodo, e a ponteira preta você vai botar no lado do catodo, certo? E aí quando você colocar isso, essa ponteira, você vai ver que o LED ele vai acender, certo? Então quando você botar no lado o vermelho no lado do anodo e o preto no lado do catodo, você vai ver que ele vai acender. Quando você agora inverte as pontas de prova, certo? Colocando o vermelho no catodo e o preto no anodo, você vai ver que o LED ele não acende, certo? Então o LED só vai acender quando você tem a parte preta no lado que tem o terminal cortado e a parte vermelha na parte onde tem o terminal mais arredondado. Se você faz isso, ele acende, o LED está bom. E se você inverte, ele não vai acender. Se você colocar das duas formas ele não acender, é porque o seu LED ele não está legal. Certo? Então, ó, a polarização do LED é similar ao do diodo comum, porém em série com resistor limitador. Então, para que a gente possa ligar o LED, é necessário que a gente coloque um resistor para limitar a corrente que vai para o LED, certo? Então, por quê? Porque a gente pode ocorrer a queima. Limitar a corrente, que a gente também vai limitar a tensão sobre o LED. Então, para a maioria dos LEDs disponíveis no mercado, a queda de tensão é em torno de 1,5 a 2,5 volts no LED, né? Para correntes em torno de 10 a 50 mA, certo? Então, o LED ele tem uma tensão, então a gente consegue ligar ele com a tensão em torno de até 2,5 volts. Né? Mas para isso a gente não pode ligar o LED diretamente da bateria, porque a gente pode queimar ele. Então a gente bota um resistor para limitar a tensão, né? Para chegar a uma tensão um pouco menor nele, a gente conseguir ligar ele. Então aqui a gente tem um circuito básico, pessoal. Né? Eu utilizei uma bateria, um resistor, aqui eu botei um resistor não de 2,2K, eu botei um resistor de 330 ohms. E depois nós colocamos o LED, ó,
Então colocamos a perninha dele do anodo, certo? Ligado ao resistor. E a perninha do catodo vai estar ligado ao terminal negativo da minha bateria, certo? Ao negativo da minha bateria. E aí, ó, como a gente colocou o LED dessa forma aqui, ó, o anodo ligado à resistência e o catodo ligado ao terminal negativo, o meu LED ele acendeu normalmente, certo? E agora o que é que a gente fez nesse circuito? A gente inverteu o sentido do LED, ó. A gente colocou o catodo virado para a resistência e o anodo ligado para a bateria, ó. Tá vendo? Aqui está mostrado. Eu inverti o sentido do LED. Apenas girei ele e coloquei o catodo na resistência e o anodo na bateria. Você vê que o LED ele não acende. Por quê? Porque o LED só conduz no sentido da seta. No sentido contrário, ele não conduz. Tá bom, pessoal? Então, se você tem uma bateria, um resistor de 330 ohms e um LED, você pode montar esse circuito aqui, igual o meu. E o fotodiodo? Na verdade, o fotodiodo é um diodo com janela transparente, uma janelinha aqui, ó, transparente, que torna a sua pastilha semicondutora sensível à luz. O fotodiodo ele opera reversamente polarizado, quando a energia luminosa incide sobre sua junção. Então, quando eu tenho energia aqui, ó, e quando eu tenho luz incidindo aqui, ele entra em operação, certo? E quanto mais intensa for a luz, maior será a corrente, certo? Quando ele diz que ele opera reversamente, é porque ele opera nesse sentido aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele opera no sentido contrário ao diodo normal e ao LED, tá vendo? Enquanto o LED ele opera nesse sentido aqui, ó, no sentido da seta, ele opera nesse sentido aqui, ó, no sentido contrário. E quando é que ele entra em operação? Ele entra em operação quando ele tem luz incidindo aqui, ó, certo? Nessa sua face aqui, ó. Então, quanto mais for a luz incidente, maior é a corrente. E o que é o diodo Zener? O diodo Zener ele é construído especialmente para trabalhar na região de ruptura. O que é região de ruptura? É na região reversa, certo? Ou seja, numa região contrária ao diodo e ao LED. Qual é a região contrária? Não? Enquanto o LED opera nesse sentido, uma região contrária nesse sentido, ó. Tá vendo? Então, em uma região contrária dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma região contrária. Ele opera dessa forma. Então, o diodo Zener ele vai se comportar como diodo comum quando polarizado diretamente, ou seja, o que ele polarizado diretamente? Ele é operando no sentido da seta. Aí ele funciona como diodo normal. Quando ele é polarizado inversamente, né, nas aplicações práticas, ele é praticamente utilizado dessa forma que está aqui, ó, reversamente, certo? Porém, a gente tem que utilizar um resistor limitador, certo? Para ele. Então, aqui a gente também tem o diodo Zener mostrado para você aqui, ó. Essa é a figura do diodo Zener. Então, essa parte mais preta aqui, ó, essa parte justamente está mostrando aqui, ó. E essa outra parte aqui, essa parte de embaixo. Então, ele tem dois terminais, o anodo e o catodo. Tá bom? Um outro elemento é o transformador, que aí o transformador você já tem conhecimento dele, certo? Então, as fontes de tensão, ela geralmente trabalha com tensões inferiores a 50 volts corrente contínua, perdão. Enquanto a tensão de energia ela pode ser 120, 127 ou 220. Então, para que a gente possa diminuir a tensão, a gente utiliza o transformador, certo? Que ele vai fazer o processamento da energia e o rebaixamento da tensão. E o componente que a gente utiliza aí para fazer o rebaixamento dessa tensão é o transformador, tá bom? Um dos circuitos muito presentes nas fontes de alimentação são os circuitos retificadores, certo? Que são circuitos que utilizam diodos, tá vendo? Ó, diodos. Aqui eu tenho 4 diodos, tá vendo? Para retificar a forma de onda, certo? Ou seja, ele tenta transformar a forma de onda em uma tensão mais contínua, certo? Então, os circuitos retificadores são esses. E aí, na apostila de vocês, tem explicando bem detalhadamente o funcionamento de cada circuito retificador desse. E os capacitores, né? Que a gente também já conversou sobre os capacitores, que nada mais é do que um componente eletrônico constituído por duas placas
semicondutores que é utilizado para armazenamento de energia elétrica, certo? Ele consegue reter energia. E aí, ó, o capacitor, quando ele entra em um processo de carregamento, né? Se você tivesse um circuito como esse e fechasse essa chave, você teria o capacitor se carregando, ó, a tensão dele vai aumentando, tá vendo? Aumentando, 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 certo? Até atingir a tensão da bateria, ó. A bateria aqui, ó, então ele vai aumentando, aumentando até atingir a tensão da bateria. Se você agora pegasse esse circuito, né, e ligasse a um resistor, por exemplo, e fechasse a chave aqui, ó, esse capacitor que tem uma energia armazenada, ele ia dissipar essa energia sobre o resistor. Então a tensão dele começa a diminuir, ó. Diminuir, diminuir, diminuir até zero. Tá ok? Então o capacitor basicamente é utilizado para isso, né? Dentro das fontes de alimentação, o capacitor é utilizado para quando recebe essa tensão retificada do diodo, certo? O diodo vai retificar essa forma de onda, ele tende a transformar essa através de um capacitor chamado de capacitor de filtro, que está localizado aqui, ele tende a manter a tensão o mais próximo possível de uma tensão contínua. Certo? Aqui, um exemplo de uma tensão contínua. Ela não vai ser totalmente contínua, né? Mas ele vai aproximar essa tensão a uma tensão próxima dessa daqui, ó, de uma tensão contínua. Por isso que você utiliza esse capacitor aqui, ó, em paralelo com essa resistência na saída do diodo. Certo? Então aqui nós temos, ó, esse aqui é o sinal proveniente da minha rede. Vai passar pelo meu transformador. E aí meu transformador vai abaixar essa tensão, certo? Quando passar por esse meu diodo vai retificar essa onda e vai manter essa onda nessa forma aqui, ó, certo? Nessa forma aqui. Quando ela passa pelo meu capacitor transforma a onda nessa forma aqui, ó. Tá vendo? Essa retinha aqui descendo, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Então ele transforma numa onda como essa. Nota que ela ainda não está contínua, certo? E aí como é que a gente vai fazer para ela se tornar contínua? A gente utiliza um regulador Zener, um diodo Zener. E aí o diodo Zener, certo? Ele é utilizado na forma de regulador, justamente para manter a tensão contínua. Então o circuito regulador de tensão com o diodo Zener, ele proporciona para a carga uma tensão constante, mesmo com variações na entrada. Então ele vai manter essa tensão de saída um pouco mais constante. Então aqui está mostrando todo o processo, ó. Eu tenho a tensão da minha rede, passou pelo meu transformador, diminuiu, passou pelo meu circuito retificador, transformou numa forma de onda como essa, retificada. Depois passou no meu capacitor de filtro, a tensão ficou um pouco mais contínua, mas não totalmente contínua. Passou pelo meu regulador Zener, ficou uma tensão contínua. Então, esses aí são todos os blocos de uma fonte de alimentação com seus componentes. Certo, pessoal? Então chegamos ao fim da revisão da semana número 2, certo? Eu peço para vocês que tentem fazer o exercício proposto, né? Aí para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para vocês no fórum, no chat, certo? E não esqueçam de responder os questionários da semana, certo? Um forte abraço.